Já faz 84 anos que a gente não posta um vídeo. Oi, eu sou a Lud. E eu sou a Dani. E esse é o Pantufa de Unicórnio. Então, esse nosso primeiro vídeo de 2020 é o quê? 5 tapas na cara do patriarcado que o filme Eu Não Sou um Homem Fácil deu. Esse é um filme da Netflix que foi lançado em 2016, né? É um filme francês. E os franceses fazem umas boas comédias. Então é um filme que é bem bacana vocês assistirem. Esse é um filme da Eleonore Porriat, acho que é assim que fala o nome. Enfim, não sei, vai aparecer aqui o nome dela. E ela é atriz e também é roteirista, escritora. Ela já tinha feito, no ano de 2010, um curta com uma temática parecida. Não lembro exatamente o nome agora, mas também vou colocar o nome aqui. E como esse curta dela, ele viralizou e todo mundo estava assistindo, ela acabou tendo a oportunidade de depois fazer um longa com a mesma premissa e trabalhando um pouco mais a ideia que ela já tinha apresentado nesse curta. A premissa do Eu Não Sou um Homem Fácil conta a história de um cara que, depois de sofrer um pequeno acidente ali, uma concussão, ele acorda em um mundo muito semelhante ao nosso, com a pequena diferença, o pequeno detalhe que os papéis de gênero são invertidos nessa sociedade. E aí ele se vê nessa realidade e começa a perceber um pouco as coisas que ele vivia e como que é viver em uma sociedade ocupando esse papel de o sexo frágil. E com base nessa premissa, a Eleonore traz pra gente vários temas, várias situações e várias coisas que a gente considera que são tapas na cara do patriarcado. Então tá, antes de a gente continuar com o vídeo, só avisando que vai ter spoiler, porque não tem como falar dos 5 motivos que a gente vai elencar aqui sem não falar das cenas e sem falar do que aconteceu nas cenas, né? O primeiro tapa na cara que a gente resolveu listar aqui é o relacionado aos papéis de gênero que são exercidos nessa sociedade. A gente já tem uma primeira cena que eu acho que ela já capta totalmente a essência de muitas coisas que a gente vai ver depois ali no desenvolver do filme, que é uma primeira cena em que esse personagem principal, né, o Damien, ele é uma lembrança, né, de uma memória da infância dele, a infância dele vivida no nosso mundo atual, na nossa sociedade, e que tá rolando uma apresentação de um teatro infantil. Então a gente já começa assim com a própria tomada, assim, né, filmando os meninos desse grupo infantil e as meninas desse grupo infantil que estão ali para apresentar um teatro. E essa cena já mostra pra gente as interações ali dos meninos, as roupas, os meninos sendo extremamente ativos, físicos, e do outro lado as meninas todas bem delicadas, todas pintadas com glitter, com adereços diferentes, todas voltadas assim para uma imagem bem enfeitada, bem perequetada, bem contidas, e que já é muito, muito, muito a essência do que a gente vai ver depois, né? Do que é a imagem do feminino, da masculinidade e da feminilidade que a gente tem na nossa sociedade. E aí a gente tem já essa questão do gênero, eu acho que já sendo assim lançada numa primeira cena, e ele tá num divã, na verdade, lembrando dessa memória, né, e contando isso pra terapeuta dele, e ele relata ali uma situação que ele se vestiu de menina, que ele estava apaixonado por uma das meninas e que ele queria, enfim, a atenção dela, então, e a menina que ia fazer, acho que a Branca de Neve, né, um papel ali de um feminino, de uma princesa, a menina ficou doente e aí ele se voluntariou para ser a princesa ali da peça de teatro. E aí ele tem a lembrança de entrar no palco vestido com vestido, né, e com a roupinha da princesa, e de todo mundo rindo, todo mundo debochando, ele sendo a chacota ali daquela situação, e isso é uma referência traumática pra ele, né, que eu acho que é uma cena também já super emblemática, porque tem tudo isso das meninas, dos meninos, e já mostrando pra gente que essa mentalidade, esses símbolos de masculino e de feminino, eles também aprisionam os homens, né, e também são repressivos em relação aos homens, embora não seja da mesma forma do que para as mulheres, né? Então, nesse tapa na cara dos papéis de gênero, a gente já começa com isso, e isso vai se refletir em outras cenas também do filme, né?
Então, antes, né, de o Damien se ver no mundo, né, paralelo, né, onde as mulheres exercem essas posições de poder, a maternidade e a paternidade é lançada no filme como a mulher tendo, né, toda a carga mental de fazer toda a função da casa, ainda cuidar dos filhos, e os homens só lá ajudam a lavar a louça, né, achando que tava arrasando. E aí, e aí no papel, no mundo invertido, no mundo paralelo, né, quem faz essa parte agora de cuidar da criança e da casa são os pais. Então, apresentam, né, como eles lidam, né, com essa parte de toda a carga mental que recai entre as mulheres, os homens lidando isso, passeando com as crianças de carrinho, no... Ai, como é que é o nome daquilo? Sling? Uhum. Então, eles fazem toda essa parte da vida doméstica atrelada à mulher. Então, tem uma cena ainda em questão de o filho do amigo do Damien nasce, né, antes da hora, e ele se vê tendo que antecipar a licença paternidade dele, e ali conversando com a patroa dele, né, porque agora, ele é o assistente, né, porque no mundo antes No nosso mundo, ele era um escritor e tinha uma assistente. E aí, no mundo paralelo, a assistente dele era a escritora. E ele era o assistente dela. E aí, ele tendo que ir ali falando pra ela, não, porque eu sei que foi em cima da hora, né, mas eu vou preparar alguém pra deixar no meu lugar. E preocupado, né, depois de ter que voltar pro trabalho. Uhum. E com a segurança e estabilidade dele, né? Sim. Porque a gente tem, assim, eles não mudam. A mulher, ela gera, ela ainda, né, a gestação é da mulher. Mas enfim, presume-se que quem tem que cuidar, quem tem mais aptidão para cuidar, para a vocação natural, nessa sociedade invertida é do homem. Então, a partir do momento que a mulher dele teve o parto, que a criança nasceu, ele que vai ter a licença prolongada. Até tem uma cena que ela tá tirando leite, assistindo TV, ela tirando leite e guardando depois, e é tudo assim invertido. Então, ele que tem esse trabalho, e aí essa preocupação que é né, de manter o seu emprego, de como que vai ser depois o retorno, de ter que sair antes se tiver algum problema, como foi o caso ali, que não é um problema, mas enfim, a criança nasceu antes do esperado. Então, se inverte todas essas preocupações que, na verdade, né, deveriam ser de ambos, porque, né, se houvesse uma divisão de responsabilidades equivalente, como, sei lá, alguns países que a gente tem, que a própria licença, por exemplo, sei lá, tem alguns que, é 1 ano de licença e o casal ou as 2 pessoas envolvidas decidem quem vai tirar quanto tempo, né? Então, quando tu não tem essa equivalência, existe pesa para um dos lados, né, todas as consequências de ter que se afastar do trabalho. Sair da rotina, né? E tem uma cena, a cena que ela vai entre trabalho de parto, ela tá sentada com a filha dela assistindo futebol, e o filho dela sai pro balé. E aí tá o Damien e o acho que é Christopher, que é o amigo dele, conversando, do tipo, sabe, invertido. Não é o homem que tá ali com o filho e coisa. E ela falando, traz aqui uma cerveja, marido. A comida tá pronta, né? Tipo, esse tipo de coisa. Ai, é muito bom, cara. Esse filme é sensacional. Tem várias tiradas, né? Porque a gente se vê em várias situações do filme. É muito, muito bom, assim. Claro que de certa forma, bem estereotipado, mas não tem como. É pra ser, né? E não tem como você não pensar numa tia, numa prima, uma situação que você já viveu, você já esteve ali. E aí é um pouco de, né, dar uma sensação, assim, um gostinho de... Isso aí! Outra coisa que é interessante nessa parte dos papéis de gênero é que a gente fala muito de certas características que são consideradas femininas e masculinas, e aí, que são características do ser humano, sabe? Como sentimento, chorar, enfim, sensibilidade, ou mesmo até agressividade. Gostar de ser esportista, sabe? Enfim, características humanas que variam de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, mas que
na maioria das sociedades, às vezes se coloca rótulos de que certas coisas são femininas e certas coisas são masculinas. E isso é muito legal de ver no filme. Como, não, é porque homem é assim mesmo, né? Homem é tudo chorão, é tudo sensível, não dá pra falar, né? Porque ali a gente tem um cenário inverso. Então, essa parte também é muito legal. De mostrar como esses estereótipos do que é feminino, o que é masculino, isso não tá ligado a nosso sexo biológico, né? E sim a uma ideia, um rótulo que se criou para certas coisas que são consideradas como representando a feminilidade ou a masculinidade, né? Tem até uma cena que a assistente que virou escritora, né, ela tá andando em casa só com a camisa aberta, né, e dizendo pro Damien dar um soco no olho e bater nos músculos dela. E se vangloria. Olha aqui, eu sou muito forte, quer ver aqui. E daí também nessa coisa dos rótulos tem um monte de coisa que é colocada como, isso é masculino, isso é feminino, e é uma cena muito legal a do bar, que é a Bar Woman lá. A gente tem também as coisas das profissões, né, que todas as profissões que são... que a gente às vezes vê, sei lá, predominantemente homens realizando, nessa sociedade são as mulheres que estão nessa função. As pessoas que recolhem o lixo, socorristas, o açougue, atendente dos pais lá dele, inclusive, né, que na vida do nosso mundo, o pai é o açougueiro e a mãe é a atendente do balcão, e lá naquele universo é o contrário, ela é a açougueira. E daí nessa cena do bar, pra mim eu adoro também, que daí ele entra e ela tá lá tomando seu uísque, e aí a bartender vai atendê-lo, e ela vai toda pimpona, assim, né? Oi, tudo bem? Tipo, né? Quem nunca já viveu um negócio desse? Ela fala, e aí, o que você quer beber? Olha, homens geralmente gostam desse drink aqui, sabe? Tipo, um drink doce, um drink, né? Que também rola isso, né? Tipo, não é porque você é mulher que você vai gostar mais de doce ou... isso é uma bem bebida de mulher. Não, eles falam da espumante. Brute ou rosé? Homem geralmente gosta de rosé. Eu fiquei, cara, sim, tipo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que, não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Como se o paladar fosse... Muda porque você nasceu homem e não nasceu mulher. É muito boa essa cena. Segundo tapa na cara que o filme dá na gente é sobre a objetificação do corpo, tanto masculino como feminino. E a gente pode falar bastante tipo, nesse quesito sobre padrões de beleza e como eles vão sendo construídos, são construídos na nossa vida toda. Isso não é de agora, não é da nossa geração, não são dos nossos pais nem dos nossos avós, né? É algo que vem sendo construído. Obviamente a gente tenta romper com alguns paradigmas, algumas questões e sempre, né, tirar isso, essa carga de construção de o que é o que é bonito, o que se espera da mulher, como ela deve se comportar, se vestir, do homem também, né? E então tem algumas cenas que a gente consegue ver. Tem uma cena do Christopher, acho que é o amigo do... Vai aparecer o nome dele aqui, posso estar falando, não é, tipo, sei lá, é Alan, e eu tô falando é Christopher. E tem uma cena que ele vai fazer pilates, acho que é yoga, né, ele tá no vestiário conversando com o Damien e do nada ele tira uma cinta. Né? E, tipo, era o que isso no mundo paralelo, né? Então, se fosse o nosso mundo, né, seria uma mulher ali tirando a cinta. Isso é construído. Gente... Tá aí a história pra provar, né? Aqueles espartilhos que o pessoal ficava até... Quebrava as costelas de tanto... Ia botando mais coisa, tudo tinha que ficar perfeito no lugar. Tinha que ser perfeito. Essa é uma essa é uma das fases do começo da cena da escola. Como você tá perfeita, você tá linda. Pra uma menina de 5 anos. E o padrão de beleza em si não é algo que realmente existe só para as mulheres, né? Mas a questão do quanto o padrão é repressor, e isso é mais forte com as mulheres, essa coisa do contido, do salto alto, são coisas que vão diminuindo um pouco, né? E de certa forma também restringindo a liberdade e... Também, claro, que são coisas bastante complexas, porque tem a ver também com interesses de mercado, com publicidade, com produtos a serem vendidos, tem muitas coisas. Mas para as mulheres, e daí nessa sociedade para os homens, a gente tem padrões que são muito mais rígidos, mais inalcançáveis e várias coisas que seriam consideradas desleixo,
mas que pro outro sexo não são, né? Aham. Que aí a gente tem a cena que ele sai do trabalho dele lá, é demitido, pede demissão. Não, ele é demitido. E depois ele vai precisar se reinserir nesse mercado de trabalho, né? E daí o amigo lá, o Christopher, supostamente Christopher, ele fala, não, eu vou te ajudar, te ajeitar pra te conseguir esse outro emprego. Porque ele ia cumprir a licença. Ocupar de assistente a vaga ali de assistente pelo período que ele fosse ficar de licença. Mas ainda assim ele tinha que estar apresentável para ser um assistente. Ele não podia estar com fios grisalhos ali, tinha que pintar o cabelo, tinha que fazer a sobrancelha. Como é que você vai se apresentar dessa forma? Então é bastante interessante isso, porque tem esse reflexo também na nossa sociedade que os padrões, o que é considerado desleixo para uma mulher e desleixo para um homem, são completamente diferentes, né? O que se espera, o tanto que a gente tem que atender, né? E as unhas, né, que ele faz, é muito boa, a cena é muito boa. Até porque as mulheres, né, nesse mundo paralelo, elas vestem terninhos e folgados e sapatos confortáveis. E aí ele, quando ele se arruma todo, né, ele sai com um shortinho de alfaiataria, um blazer e uma bolsa. Várias perninhas de fora. Sim, e depiladas. Essa é uma questão não queremos ver pelos. Essa é uma questão que a gente vai ainda abordar. Mas o que eu acho interessante é que porque do homem é cobrado mais, é só ele tá, tipo, apresentável. A mulher tá cobrada ali ela tem que ser um enfeite, um deleite para os olhos da sociedade. Sim. E isso tem muito a ver com a ideia de que a mulher é um adereço, né? É um prêmio, é um troféuzinho, esse papel, né, que é esse o ponto, né, quando a gente vai reclamar de certas coisas, não é só porque no fim a gente tem escolhas, né, hoje um pouco mais, mas enfim, mas isso, olhar para as raízes, né, do por que existe essa exigência, a gente entende que a questão ali não é você depilar ou não, mas sim que você é vista como um objeto, como algo que serve para os outros admirarem e olharem, não sendo vista como um indivíduo que tem desejos, vontades, pensante, né? E isso também é mostrado muito ali naquela sociedade, quando as mulheres estão falando de homens, inferiorizando eles. Mas é homem assim mesmo, né? Que cara, é muito certeiro isso, né? Como muitos homens veem as mulheres assim na nossa sociedade. E aí tem uma cena até do jogo de pôquer, que aí é uma roda, uma mesa só de mulheres, né? E aí tem um cara servindo elas. E aí uma delas fala, elas ficam comentando, olha só como ele é bonito, não sei o quê. Aí a outra fala, não, eu tô ensinando ele a jogar, não sei, sabe? Sim, bem... e a cena A cena que... Ele tem uma cena que eles estão assistindo um filme... Sim. Essa pra mim é maravilhosa. Porque o ângulo, a câmera filmando a bunda do cara, toda depilada, o cara todo... E é um romance ali, né? Uma cena romântica. Cara, é muito a objetificação daquele corpo, né? E como... cara, é muito bom aquilo, né? E a validação, porque ele tá falando, você gosta do meu corpo, você gosta de mim, o que você acha do meu olho, da minha bunda, das minhas costas, sabe? Tipo, e que geralmente é a mulher, né, que aparece sempre. Sim, e essa aprovação, sabe? Precisando dessa aprovação do outro pra, sei lá, se validar, né? É muito, muito bom. Outra cena muito boa é a cena que eles vão, ele, o Damian e a Sibili, que é uma outra personagem, e convida ele pra sair. Eles vão numa casa de stripper. Só que todos os strippers são homens. Então é muito boa a cena, porque ele não espera, né? Ninguém espera, no caso do tipo, nesse mundo paralelo se espera que sejam os homens strippers, não as mulheres. Porque as mulheres estão exercendo outras posições ali. Sim, e daí tá os caras lá no pole. Com a cueca prateada. É muito boa. Sim, e fazem toda, né, uma casa de stripper, só que no lugar é o homem, nessa posição. E aí tem outras coisas em relação ao corpo, né, uma a gente já falou eu esqueci o nome dela, Alexandra, acho que é Alexandra. E aí tem a cena já dela andando só de camisa, volta e meia ela tá andando ela aparece sem camisa. Botão aberto, sem camisa. E aí...
E aí tem uma outra cena que aparece uma moça correndo na rua, tipo, sem camisa também. Então, quantas vezes não passou, foi fazer foi andar, ou foi correr, ou foi, né, fazer sei lá o quê, e não passa um cara sem camisa correndo do teu lado. E aí nesse eu achei muito legal essa sacada de trazer a mulher ali. A mulher é a que tá correndo A sem mulher é camisa. livre pra andar sem camisa, porque o corpo dela não é um objeto de Sim. desejo que tá ali pra... Já se os homens saírem sem camisa, estão Sim, pedindo. estão pedindo, eles recebem assobios. As pernas de fora, não pode botar pernas de fora, que recebe cantadas. Sim. O pessoal para o carro pra ele atravessar. Porque, né, porque no fim, o seio não é visto como essa Conotação coisa sexual. sexualizada, né? É uma parte do corpo que as mulheres mostram livremente, porque, enfim, Porque pode. tá quente. Porque tá calor. Porra, tá calor. Precisamos falar sobre pelos. O filme traz muito. O filme traz de forma bem legal essa parte de questão de pelo e depilação. Né? Tanto que quando a gente já tá no mundo paralelo, né? O Damien vai transar com a Sibili, e aí ela até tira a camisa dele, vê um monte de pelo no peito e fala, ui! Né? Nossa, não, assim pra mim não dá. E ela pega simplesmente vai embora. Desculpa, mas eu não consigo. E aí depois, quando o Christopher vai fazer o Damien ficar apresentado pra ir ser assistente, ele faz toda a depilação do Damien. E deixa só no peito um caminho aqui de pelos. O famoso bigodinho do Hitler. A versão masculina. A versão masculina disso. Então é muito legal como eles tratam essa parte de depilação. E quando o Damien, ele vai passar, acho que ele vai passar a mão na perna da... É porque tem um assédio lá da chefe e ela dá a entender, eu posso até te conseguir esse aumento, enfim, alguma coisa. Aprovar tua campanha, alguma coisa assim, se, né, a gente conversar. Uma troca, uma troca de interesse, ela dá a entender que se ele fizer sexo oral nela, ele consegue aquela posição. E daí ele vai no começo, ele tá muito, nossa, que legal essa sociedade, olha só, ela quer que eu faça sexo oral nela, olha só, as mulheres estão me cantando. E daí ele vai, quando ele vê a perna dela peluda, ele fica, what? Né? Ele fica chocado. Sim. Porque as mulheres ali... Pelo não é uma questão. E eu acho muito legal essa sacada dos pelos. E hoje, no nosso mundo, vai falar, feminista, peluda, sabe? Não é sobre ser peluda ou não ser, é sobre liberdade, né? Tem escolhas, né? Tu pode escolher não... Sim. Depilar, você pode escolher depilar. E saber que isso foi construído. Saber que não é uma questão de, não, realmente... De higiene. Né? Não é higiene, gente. É só uma construção estética mesmo. E... enfim. É isso. Era isso. Temos um outro tapa na cara aí que é dado da sociedade, que é... Da sociedade patriarcal, vamos lembrar, que é a culpabilização da vítima. Logo que ele tem ali o acidente de bater com a cabeça e acordar nesse universo paralelo, o amigo, né, o suposto Christopher, ele tá falando ali, contando para as atendentes, para as socorristas, o que aconteceu com ele. E aí ele fala que eles estavam correndo de duas mulheres que estavam assediando eles e ele bateu com a cabeça. E aí é muito louco como já a primeira também abordagem, né? O primeiro contato que ele tem com esse universo é as atendentes fazendo várias perguntas para eles que já vão para um caminho que a gente, sabe, já tá acostumado a ver qual é. Que vocês estavam correndo e foram atacados por duas mulheres. Vocês beberam alguma coisa? Você tem quantos anos? Você toma algum tipo de medicação? E, sabe? E com desdém, assim, sabe? Que, cara, é muito isso, né? A vítima, aconteceu isso com você? Onde é que você tava? Que roupa você tava usando? Isso é que horas? Você bebeu? Você usou droga? Sabe? Como se isso tivesse algum impacto ali no fato de que eles estavam fugindo de pessoas que estavam assediando eles, né? Então, essa coisa de culpabilizar a vítima acontece nessa cena.
E numa cena final que o Damien fica muito bêbado e aí ele começa a ser assediado muito forte por uma mulher que leva ele para um canto e tira a roupa dele e tira a roupa dele e disse que ele tava pedindo. essa cena é foda. Uhum. Eu fiquei. Que ele tava ali vulnerável. Sim, ele tava bêbado. E aí ela vai pra cima dele e, pô, cara... E aí a moça do bar tem que liga pro amigo dele ir lá resgatar. E aí, daí tem ali também... Ai, quem que fala que ele tava pedindo? É a própria... É a própria mulher, que ataca ele, dizendo também que ele vem pra cá com essa roupa, bebê desse jeito, né? Ele tava pedindo. E essa eu acho até uma cena super forte, assim, porque, né, cara, sim, o mundo vai acontecendo ali, né? Um homem. E eu acho muito louco, assim, como colocar os homens nessas posições parece que potencializa o absurdo daquilo, sabe? Porque a gente já tá tão acostumada, tão habituada a ver essas coisas em relação a mulheres, que a gente já meio que cria quase como uma... Sei lá, a gente meio que não se espanta mais tanto com as coisas. E pra mim, pelo menos, teve esse impacto, principalmente da segunda vez que eu assisti o filme, sabe? De ver um homem nessas condições parece que sabe, torna impactante, assim, e escancara o absurdo de todas essas coisas que acontecem, né? Um outro tapa aí na cara do patriarcado que o filme dá é em relação a questões que são tratadas como naturais, como da natureza ou como da biologia. Isso também é muito interessante, a forma que ela coloca isso no filme. A gente vê algumas cenas em que as coisas estão acontecendo ali naquela sociedade, o Damien tá ali perplexo. Impactado. Não acredito que isso está acontecendo. E as mulheres falam pra ele, mas isso é a natureza, não se pode fazer nada, a natureza masculina é assim mesmo, a natureza feminina é assim mesmo. E aí muitas coisas são tratadas como se fossem natureza, como a infidelidade conjugal, que em alguns momentos é colocada como, a mulher realmente ela tem essa necessidade, sabe? Ela precisa, ela não pode ser fiel, fazer o que acontece. E várias outras questões ali que vão sendo levantadas e que são tratadas como se fossem algo da natureza, quando na verdade não existe nada que realmente seja ligado ao... comprovado biologicamente. Que tenha a ver com o sexo biológico feminino ou masculino. A gente tem também ali uma cena entre o Damien e a Alexandra, que ali eles estão nas preliminares, umas preliminares meio esquisitas ali, com um papinho meio esquisito, e que tem a ver com essa coisa de querer atribuir à natureza algo que não necessariamente tem a ver com aquilo, e que às vezes é um mito que se funda em algo e que vai sendo propagado e tratado como uma verdade absoluta, quando na verdade teria que ter que ver isso aí, ver esse negócio aí. E aí eles estão falando porque, enfim, naquele universo a mulher é o sexo forte, e no nosso mundo hoje o homem se autopropaga o sexo forte. E aí eles estão ali falando, e ele fala, no meu mundo o homem das cavernas, ele dava apenas, sei lá, migalhas de comida para as mulheres, e por isso nós somos mais fortes, e eu sou o sexo forte. E aí ela fala, no meu mundo, a mulher é o sexo forte, ela foi escolhida para dar à luz porque ela tem essa força, ela consegue aguentar, e por isso nós somos o sexo forte. Dela pega e levanta ele, porque ela é forte. Sim. Ele já tinha batido no músculo dela. não causou nenhum dano. Então, essa coisa de o que é o forte, o que é a força, né? Enfim, e todas as ideias que daí acabam sendo propagadas a partir daquilo, dessa ideia de que nós temos uma força natural e que por isso nós inerente a essa natureza feminina ou essa natureza masculina, tais coisas. Isso é muito interessante pra gente pensar, porque tem muitas coisas que às vezes são explicadas no nosso mundo como se fossem algo inerente à natureza e que na verdade não necessariamente tem a ver com a natureza, e são construções sociais muito mais do que uma questão realmente da nossa biologia ou da nossa biologia. Isso. E também em relação à natureza é muito interessante, porque nesse cenário em que a mulher tem essa postura, esse
enfim, o topo da pirâmide, a menstruação não é tida como um tabu. Então a gente vê nas empresas ali um monte de absorvente em cima da mesa e enfim, é um fato a ser exaltado, né? Porque tem a ver com essa essência do feminino, e o feminino não é fraco, o feminino é forte, não é algo pra que se tenha vergonha, né? Então é muito legal, eu acho, em cima da mesa dar um monte de absorvente, sei lá, de OB, acho que é. Era OB. OB é marca. OB é marca, de... Não sei qual é o nome daquilo. Coisas internas. Absorvente interno. Isso. Eu ia falar um outro nome, mas é outra marca. Ai, não é público. Outra coisa que é bacana dessa parte aí em relação ao biologia, tudo é a parte de liberdade. A parte não, é a liberdade sexual, né? Que é abordada no filme. As mulheres nesse mundo paralelo, elas são, tipo, independentes sexualmente. E aí tem uma coisa que ela... Foi ela? Ou eu tô confundindo os filmes? Tô confundindo os filmes. Mulher Maravilha. Que ela fala que no filme, Mulher Maravilha, ela fala que de tudo que ela leu, ela entendeu que os homens eles são necessários pra procriação, mas não necessariamente pro prazer. Sabe? Faz sentido, mas faz sentido nesse filme também. Mas é engraçado como elas são... Volta e meia tem a cena da Alexia com o homem, né, na verdade com as vários, bolinhas de gude dela lá, que ela vai colecionando, que os boy que ela já pegou. Os boy que ela já pegou. Então elas são super... O que é... E é natural isso. É natural não. Eles dizem que é natural, tanto que a cena lá dos pais dele. Sim, que... não. Sabe qual cena que é mais interessante disso? Que o suposto Alexander... Não, o suposto Christopher é traído pela esposa. E aí ela vai procurar o Damien pra ajudar, vai lá conversar com ele, pra ele voltar comigo, blá blá blá. Porque sabe, né? Eu tava grávida, daí os hormônios, muita flor da pele, então eu traí. Você sabe como é? Mulher é assim, né? A gente tem essa necessidade, né? Sim. Então, essa coisa sexual como muito livre, muito, né? Então, o nosso último tapa na cara, que a gente já tá no 5º, a gente vai botar bem, né, certeiro. É um termo que o filme utiliza, que é masculistas. Ele traz bem nessa oposição de feministas, e é bem bacana, porque é todo o conceito do feminismo, basicamente, utilizado com os homens lutando por isso. Aí são o masculismo, e quem propaga o masculismo são os masculistas. E a Alexandra, né, ela começa a escrever um livro, né, daí o envolvimento dela com o Damien, sobre os masculistas, porque elas não concebem, né, por que existirem masculistas, o que eles querem, do que se alimentam. Que absurdo, eles já têm tudo, o que eles estão querendo ainda. E a ideia, inclusive, dela num sentido meio que de humilhação, assim, de que eu vou... tirar sarro. Eu vou fazer esse romance, né? Enfim, é bem daí também clichê do romance, né? Que, daí ela se apaixona por ele. Perder o nome 10 dias. É basicamente um plot. Um plot, só que... Só que francês. E aí aquela coisa, dela se apaixonou, e daí ela quer se redimir, não quer mais ser aquela pessoa ruim que ela era, ela começa a compreender e enxergá-lo como um indivíduo, né, e não como um objeto. Não é só mais uma conquista. E aí é muito bom isso, né, porque eu não sei, né, também não sei se uma pessoa que, desse tipo de gente que acha que feminismo não tem por que existir nos dias de hoje, etc, etc... Eu fico imaginando aqui na minha cabeça doida que vendo um filme desse é muito razoável o que eles querem, sabe? É o mínimo. Eles falam, a gente quer condições iguais. E enfim, me parece que nessa posição ali dá pra perceber que não tem nada de extraordinário, de excepcional, né? Que é uma discussão razoável. Mas enfim, talvez eu esteja sendo muito otimista.
Não, e o bacana é que eles trazem também, eles têm grupos de discussão, de protesto. E eles são mal vistos por muitas mulheres. E por homens. E por outros homens também. Então, vemos eles passam, né, e as pessoas ficam xingando ele. E eles tentam organizar ali passeatas e coisas pra mobilizar, pra discutir, pra falar, gente, não tá certo isso que tá acontecendo. Né? É muito legal. E ele fala de... como é que é aquela cena que você falou que a gente precisa apoiar uns aos outros? Os homens precisam se ajudar. Ai, é bonitinho. e é muito louco como tem uma parte ali do filme, eu acho que ela tá... Eu não lembro se ela tá... não. Ela tá conversando, eu acho que a Alexandra tá conversando com a editora dela. A editora dela. E aí elas estão conversando sobre o livro que ela vai escrever, né, sobre essa temática, e aí ela fala, então você vai falar dessa coisa do mito da dominação feminina, né, tratando assim como se fosse uma invenção, né, uma coisa que não existe naquela realidade, quando é claro que existe uma dominação feminina naquela sociedade, né? Então eu acho isso também um paralelo muito legal, né, como, até parece o patriarcado, se segundo isso aí, como se isso, sabe? Quando, gente, só não vê quem não quer dizer quem é cego, mas isso só não vê quem não vê. Tá igual isso que é lá. Quem for vai. Todo mundo pode, todo mundo vai. E eu gosto também muito da cena que ela tá conversando com ele no bar e que daí ela fala, tá, mas o que te incomoda tanto? O que você quer? Que eu te pague bebida? Isso é um problema pra você? O que te incomoda? Que eu te faça elogios? Sabe? Com uma incapacidade de enxergar que os problemas dele são muito maiores do que isso, porque o fato dela ficar querendo pagar a bebida dele, o fato dela se sentir no direito de assediar qualquer homem na rua tem a ver com o papel do homem naquela sociedade, com o homem sendo visto como um objeto, como um adereço. Então não é sobre o que é um problema você, sei lá, fazer uma gentileza pra alguém te pagar uma bebida. Se isso for uma gentileza pra alguém te pagar uma bebida. Não se isso for visto como uma troca ou como vendo o outro como alguém inferior ou alguém que não é alguém, que é só uma coisa ali que existe pra satisfazer os seus prazeres ou pra embelezar o mundo, entende? Então é muito legal esse diálogo aí, porque tem muita gente aí que não tá entendendo também, né? Não tá entendendo até agora. Não. E o bacana de uma cena também, que eu acho que aí resume toda a visão, quer dizer, resume toda, mas resume um bocado. Ele, na terapeuta, ele sai dizendo pra ela que ele de assediador, né, de abusador, ele passou a vítima. Então ele sai do mundo onde ele era assim, ó, o topíssimo, para um mundo onde ele tava ali sofrendo o que a gente sofre no nosso mundo. Welcome to my life. Outras cenas, outros pontos bem importantes que o filme traz para falar de papel de gênero é a questão de... sabe, e os namoradinhos, vai ter filho quando? Porque ficam... os pais do Damien começam a pedir pra eles, eu quero ter netos. Quando é que a gente vai ter netos? E não sei o quê. Já tá com 30 anos. 15, ele já tem um pouco mais no caso. Né? Passou um pouco ali. Mas enfim, nessa pressão de que um homem solteiro, não é mesmo? Já tá na hora de casar, já tá hora de ter filhos. E aí tem até uma cena que a Sibeli falou que ela não tá mais, acho que com o marido dela, porque o marido dela queria ter filhos. E ele terminou com ela porque o relógio biológico dele já tava se apitando. Então ele precisava ter filhos. E ela não queria. Muito aí bom. O Damien fala, não, eu não quero. E aí ela fala bem assim, nossa, é muito raro um homem com essa visão. Gente, é muito bom isso, né? E que, cara, assim, no mundo, né? É óbvio que a mulher, pra gestar de fato, tem um período ali que depois ela não vai mais conseguir gestar. E pro homem é um pouco prolongado isso. Mas isso é uma questão quando você tem a maternidade compulsória. Sim. Porque senão é só você não ter filho se não quer. E se acabou o relógio, ok, acabou o relógio, pronto, passou.
vamos viver a vida. Sim. Então é muito legal essa inversão que ela faz ali de que nessa sociedade quem tá com essa aflição por Filhos, são os homens. preciso ter filho, preciso casar, preciso preencher esse essa checklist aí da vida, é muito voltada para os homens e não para as mulheres. mulheres. No filme, né, o spoiler, o Damien bate a cabeça de novo e volta, né, viver no mundo. Nossa, a gente tá vivendo. Mas o bacana é que o filme, ele finaliza, na verdade, quem volta pro mundo é a Alexandra, né? É muito bom isso. Porque a gente começa com o Damien sendo, né? E aí a gente volta e é a Alexandra. E ela tá aqui arregalada, vendo a nossa vida, como ela é, e super assustada, né? Eu acho muito bom. Como tinha comentado contigo, eu acho que nesse final, quando ela volta pro mundo, que vai sendo um plano assim, que ela vendo toda a publicidade cheia de mulheres, as lingeries, vendo como as outras mulheres estão vestidas, vendo os homens e vendo uma passeata ali das movimento mulheres feminista. É muito como... Eu fiquei muito impressionada com esse retorno para nossa realidade, sabe? Porque parece que coloca assim um holofote para essas questões todas que o filme abordou, né? E pra gente pensar um pouco se será que a gente tá fazendo isso direito, essa coisa aí chamada vida e convivência em sociedade. E aí a gente espera que tenha os dois, né? Porque os dois. A gente espera que tenha os dois, porque o final dá ali um ganchinho, né? Mas se não tiver também, acho que esse filme primeiro já dá um grande repertório de discussão. Sim. Então, né, finalizando esse nosso primeiro vídeo de 2020, então a gente espera aí que nossos inscritos continuem nos acompanhando, né, nesse ano. Então a gente vai ter várias novidades, vários vídeos, né, várias pautas e convidados. Então fique ligado, né, dá aquele joinha, compartilha, comenta aí o que você achou. Se não viu, vai lá ver e depois de volta. E é isso. Beijo. Tchau. A gente ia começar assim com Oi Sumido. Oi Sumido era boa. Oi Sumido é boa.